que é: eu não preciso te dizer a verdade, eu não preciso te dizer o que vai acontecer. Uhum. O mais importante é eu te manter no ritmo. O que eu entendo ali que é o principal entrega do mentor não é dizer o que é certo e errado. Se você me perguntar, vai dar certo ou errado? Como que a tecnologia deixa de ser ciência, que é uma idealização que vai se provando, para se tornar uma ciência aplicada, que é a tecnologia que a gente usa, né? Eu começo a ensinar esses alunos sobre o que é, qual é a sua inteligência, baseado no Howard Gardner, que ele fala lá sobre 9 inteligências diferentes, quais que são as forças do caráter. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando e Fazendo. Nós estamos aqui na nossa última gravação de 2025. Esse episódio aqui vai no ar mais ou menos ali na segunda ou terceira semana de janeiro. E nesse podcast nós trazemos pessoas que falam e fazem, pessoas que estão transformando o mundo. Pode parecer um pouco idealista falar dessa forma, mas os nossos convidados, pelo menos na realidade onde eles estão inseridos, eles estão promovendo transformação. Então, bora lá para mais um episódio. Compartilha com quem você acredita que vai gostar de ouvir história de impacto social. E a gente aqui está falando hoje de inovação, de transformação social, né? Aliado aí à inovação. A gente está falando com o Gui Lopes, nosso amigo, e a gente está junto aí em algumas iniciativas, na Glocal principalmente, mas a gente é sempre conversa inspiradora, né? Muitas vezes a gente se encontrou aí para bater papo e saber, né, desse universo da inovação, e é bom demais te receber aqui. E enquanto a gente vai conversando, vai falando de tanta coisa que você faz, Vambora. que é bastante Tem coisa. bastante coisa. Pô, obrigado, Pedro. Obrigado, Sival, pelo convite. Um prazer estar aqui. Adoro trocar ideia, ensinar, falar do que eu faço e falar com vocês melhor ainda, né? Então, estou à disposição. Legal. Bom, recentemente você foi para o IPT. Sim. E a gente, agora há pouco, estava olhando aqui, o IPT é uma frente que começou há mais de 100 anos. E fala, bizarro. E está aqui em São Paulo, né? Sim. E estão trabalhando com tecnologia, imagina quantas transições isso já aconteceu lá nessa... O IPT, cara, é o que chama, é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, isso que é IPT. Ele é o que chama de um ICT, né? Ele é um centro de pesquisa de tecnologia. Então, ele surge 126 anos atrás da Poli, né, que fica lá na USP. Os engenheiros ali, eles começaram a estudar sobre cimento, que era uma necessidade da cidade que estava crescendo muito. 126 anos atrás era a urbanização se iniciando. Madeira, né? Era casa de madeira. Exatamente. Então, o IPT, ele vem para responder, na verdade, todo centro de tecnologia, ele vem para responder sobre os limites da ciência aplicada. Como que a tecnologia deixa de ser ciência, que é uma idealização que vai se provando, para se tornar uma ciência aplicada, que é a tecnologia que a gente usa, né? Tá aqui o microfone, um dia foi uma ideia de alguém. Então, o IPT ele surge nesse momento onde, cara, precisamos construir cidade, não dá para chamar sempre gente de fora para resolver as coisas, precisamos resolver aqui. Então, o IPT começa certificando cimento, depois o aço que precisa para sustentar o primeiro avião do Brasil, e depois isso, de alguma forma, vai impactar em como a Embraer surge no IPT. Até hoje ele é usado para as pessoas aprender a pilotar avião, chama de Paulistinho, avião pequenininho. Então ele está em diversos das tecnologias que o Brasil se desenvolve, e nas etapas de crescimento do Brasil, o IPT está envolvido, como um Instituto de Tecnologia e Pesquisa, né? Hoje ele tem 10 áreas diferentes lá de atuação. Então, para vocês terem uma ideia do que hoje é realizado e o que seria essa fronteira da pesquisa, né? Um dos primeiros carros autônomos, provavelmente o primeiro carro autônomo brasileiro, está começando a ser... Vai começar o projeto no IPT no ano que vem, em fevereiro. Essa é a intenção. Um carro para servir no transporte logístico entre áreas de distribuição das indústrias, né? Lá está começando uma área de xenotransplante. Xenotransplantes são transplantes de animais não humanos, né? Então lá, no caso, vai ser porco. Um porco geneticamente modificado. Então, você pode colocar o coração de um porco numa pessoa e essa pessoa viver mais tempo ali naquela fila até poder efetivamente ter um coração humano. Então,
Um outro exemplo é um barco voador. É uma tecnologia que surge durante a guerra. Poxa, não lembro qual guerra, mas foi a galera soviética que cria esse barco. Ele com a velocidade criar comprimido, então ele voa de 1 metro a 100 metros do rio. Então ele está sendo desenvolvido para a Amazônia. Porque lá na Amazônia, se você vai de avião é muito caro, se você vai de barco é muito longo o caminho, demora muito. Isso. Então o barco voador, né, que eles estão chamando, ele entra nesse meio do caminho e fica um pouquinho mais caro que o barco, mas muito mais ágil. Então, assim, diversas áreas de conhecimento Você já veio para o diferentes. Amazonas? Estive lá. Quando eu estudava biologia e trabalhava com conservação de jacaré, passei 25 dias morando numa Mirauá. Uma Mirauá é uma reserva no meio da Amazônia, na área alagada. Uhum. Você olha assim, você já Sim. deve ter aí, você olha e vê 10 metros de altura, mano, a marca da água na floresta. É uma doideira, só que você tá em terra firme, né? Uhum. E aí eu tava lá para estudar jacarés. Naquela região lá, eles aproveitam jacaré preto ou jacaré-açu para capturar e usar couro, carne, né? Mas tudo legalizado, tudo acompanhado pelo IBAMA e tal. Você já adiantou um fato sobre a sua vida, que você é biólogo, Aham. mas você está trabalhando ativamente há bastante tempo com inovação. Você falou um pouquinho sobre o que o IPT faz, mas conta como foi isso, né? Como é essa transição da área de atuação para biologia, trabalhando com conservação, Uhum. e depois como que isso chegou na inovação. E Perfeito. aí já conecta isso com o que exatamente você faz no IPT. Tá. Eu falar um pouco de como carreiras acontecem, depois eu vou falar da minha história, pode ser? Claro. Fica à vontade. Que tem. Você pode ir por alguns caminhos numa carreira. Você pode ser um especialista, você vai pegar um tema e vai ficar cada vez melhor nele, né? Mais profundo nele. Ou você pode se tornar o que chama de generalista. Você é um cara que resolve muitos problemas diferentes, muitas áreas diferentes. Em geral, empreendedores estão dentro dessa Eu falo ideia. isso, eu sou generalista de terceiro setor. Onde me coloco, eu Assim, resolvo, aprendi a gerir, tá? Isso. Tem também um outro que chama de T-shaped, que é o formato de T. Eu tenho uma certa especialização, aprendi profundamente algum tema, mas também consigo ser transversal em muitas áreas, assim. Então eu sou uma pessoa que eu sou esforçado em aprender, então eu consigo, onde eu me coloco, vou desenvolvendo. E a inovação ela é um tema transversal, né? A inovação, assim, você vai se aprofundando nela, mas ela é um tema que depois que você aprendeu as metodologias, ela se aplica a qualquer área do conhecimento. Ela é um processo que você coloca para que a ideia vá crescendo, né? Vá ganhando maturidade, vá ganhando relevância. Então, eu sendo uma pessoa generalista que resolvia problemas, as circunstâncias da vida, ao mesmo tempo, me levaram a ser da inovação e a minha intenção foi chegar lá. Eu conto a historinha, que eu era biólogo, já com uma jornada de empreendedor. Desde os 15 anos eu vendia chocolate na escola, vendi sacolé na minha rua lá, sei lá, quando era criança. Aí vendi chocolate na escola, aí quando veio o YouTube comecei a fazer vídeos pro YouTube, por isso que eu falei que se eu fosse youtuber hoje, 2006, o YouTube, se eu não me engano, 2005, 2006 surge nos Estados Unidos, pouco tempo depois chega no Brasil, e a gente, assim, eu e meus amigos, por acaso, conseguimos ali um celularzinho e começamos a fazer, assim, se eu entrar nessa história, aí fica muito detalhe. Começamos um canal no YouTube que vira produtora, aí eu encontro, por causa da biologia, encontro um doutor em biologia que já fazia educação no Portal Educacional, que foi um dos primeiros portais a fazer educação online para escolas, e a gente começa a fazer conteúdo educacional junto com ele. E aí ele chama a gente para abrir uma produtora, eu fico nessa produtora durante uns 5 anos, mas paralelo a isso, estou aprendendo biologia e dando aula. Tô com o canal Aprenda e Empreenda, que eu começo a falar sobre comportamentos de empreendedorismo. Nisso, não está mais funcionando a produtora, eu vendo a minha parte, aí foi tipo um sucesso empreendedor, vendi minha parte, apesar de assim, não precisa entrar em detalhes para saber efetivamente o que aconteceu, mas assim, sucesso. Vendi. E aí eu sou chamado por um amigo meu onde eu já dava aula para ser sócio com ele num pré-vestibular. Aí no pré-vestibular, mas só para contextualizar, nessa jornada, empreender de alguma forma eu já vi oportunidades. Eu aprendi a ver as curvas do que estava vindo, né? Qual é a próxima tendência? O que está acontecendo? Que é das habilidades que você precisa ter na inovação. Aprender a ler o que chama de sinais fracos. Se você for estudar futurismo, ele fala que você consegue entender as próximas tendências entendendo quais são os sinais fracos. O que são sinais fracos? Você percebe
no comportamento humano, na economia, política, sei lá, com o que os adolescentes estão vendo. Você começa a ver esses sinais fracos, você começa a perceber uma linha que as cruza, e aí dali você tira uma oportunidade que está adiantado na sua jornada. Então, assim, ninguém está falando disso agora, mas você está vendo ela chegando, sabe? Isso é uma habilidade que, em geral, quem empreende Sim, fica de tem, olho, né? e quem trabalha com inovação também lida. Sim. Então, eu tinha um pouco disso vendo oportunidades onde eu estava. Sou chamado para esse pré-vestibular, um cursinho, né, para a galera estudar. Já dava aula de biologia lá. E eu tinha o canal Aprenda Empreenda, onde eu falava sobre comportamento empreendedor. Aí ganhei um prêmio na Campus Party de melhor negócio social com isso. Uma parada super legal, assim. Quando eu entro no pré-vestibular, eu começo a ensinar esses alunos sobre qual é a sua inteligência, baseado no Howard Gardner, que ele fala lá sobre 9 inteligências diferentes, quais que são as forças do caráter, o que você tem de propósito. E aí eu começo a ensinar esses adolescentes que estão olhando para o vestibular daqui a um ano, que é uma angústia de todo mundo, né? O que eu vou fazer da minha vida? Para onde que eu vou? Então, assim, cara, primeiro olha para dentro e começa a entender e você vai escolher bem. Só que aí, nessa jornada que começou a se criar, os alunos começaram a empreender. Alguns faziam projetos sociais, percebiam que tinham essa intenção, outro resolveu fazer uma festa lá, mas nesse pré-vestibular, ao longo a gente ficou 5 anos na jornada. Nos primeiros 2 anos, praticamente, surgiram 10 negócios, 2 de professores, 8 de alunos. Depois surgem mais 2, assim. Então, tinha um curso de inglês, que até hoje existe, um curso de robótica, um tipo de reforço escolar diferente, tinha um cursinho preparatório. Então surgiram Eu vários. acho que foi nessa época que a gente se conheceu. Eu acho que sim. Eu não sei se eu te falei, Pedro, mas quando a gente se viu a primeira vez e a gente bateu um papo. Foi lá no Vale. Isso mesmo, isso No mesmo. Vale. Isso mesmo. E tinha uma pegada muito colaborativa, de Isso, impacto e tal. Então, Tinha uma oficina que eu tava dando e a gente tava junto lá. O exatamente. Gui era o mais colaborativo e foi uma conversa muito boa. Não, Aliás, eu tava no meu lugar. parou, né, cara? Ficou nós dois conversando e a galera curtiu muito. Foi bem Eu legal. fiquei muito feliz ali, cara. Tanto o Rock no Vale quanto aquela conversa. Eu falei, Foi bom cara, demais, muito produtivo. eu tinha que estar ali, assim. Mas aí a parada foi, assim, então assim, surgiram 12 negócios ali dentro de educação de adolescentes e 2 de professores. E aí como que o negócio sai de uma ideia e vira um negócio efetivamente? Na inovação tem o que chama de metodologias de aceleração de negócio. Então alguns nomes assim, chama de Customer Development, que é como que você desenvolve quem vai consumir o seu produto, né? Como que você encontra a oportunidade de mercado e a persona, e aqui no meio, entre as duas coisas, está o seu produto, sabe? O seu serviço. Então tem uma metodologia para isso. Outra que é muito comum é o Canvas, né? Do modelo de negócio que o Steve Blank cria. Outra metodologia tem o Canvas da proposta de valor, que o próprio Steve Blank faz depois. Então, assim, tem uma série de metodologias para sair de uma ideia para um negócio. E eu comecei a aplicar nesses alunos, só que sim, de forma autoral. E depois de aplicar bastante, você começa vira a ficar domínio, né? Exatamente. Tá dominado já. Mas eu fui estudando sozinho, assim, não tinha ninguém para me direcionar. Eu estava em São Gonçalo, uma cidade periférica ali do Rio de Janeiro, como se fosse um Guarulhos da vida, assim. Não é São Paulo, mas está próximo, tem todos os desafios de uma cidade mais periférica. E aí eu adiantei uma curva. Eu trouxe várias soluções de educação que a cidade não estava esperando, num formato colaborativo de desenvolvimento de negócio que a cidade não estava esperando. O que aconteceu para um cara pouco experiente no sentido de gestão? Fali. Quando chega em Sabemos disso. 2019, Essa parte a gente conhece. já viveu? Quando chega em 2019, a gente era um pré-vestibular, então vivia de aluno. Assim, o maior negócio que sustentava tudo era o pré-vestibular. Eu sabia que para ter sustentabilidade, meu mínimo era ter 60 alunos. Em geral, um pré-vestibular vai perder 25% dos seus alunos na jornada. Então, 60 eu tinha que acabar 40. Isso para ficar na minha base de custo ali, né? Fechou 2018 para 2019, a gente estava, tipo, dando muita abraçada e não chegava em 50 alunos. Falei, pronto, já ligou o sinal vermelho em novembro de 2018. Que a gente falou assim, não tá virando como virava. Quando chegava em novembro, dezembro, já tinha gente querendo ir buscando. Quando a gente começa 2019,
tem 50 e poucos alunos, se não bateu os 60. Então a gente já sabe, ó, daqui a pouco vai começar a galera a sair, porque tem gente que, pô, não quero, eu não tô cansado, não consigo, então essas coisas assim. Então a gente começa a ver o que fazer. Mas é inevitável, por mais diversas ações que a gente foi para um shopping para baixar custo, mudou a plataforma que a gente usava lá, não adiantou, falimos, já tinham alguns problemas dentro. E eu vou para São Paulo. Quando eu venho para cá, para São Paulo. Uhum. E aí, o que que aconteceu nisso, cara? Enquanto eu estava no processo de falência, eu encontrei a Tropos Lab, que é uma consultoria de inovação, e a descrição de produto deles, de propósito deles, era a mesma descrição da Brum, que na época tinha, que a gente trocou o nome de pré-vestibular para Hub de Educação. Uhum. Que foi, formalmente, é o primeiro Hub de Educação que se formalizou no Brasil. Olha Tem uma... Tem uma marca aí de inovação total. Aí, né? A Globo publicou, inclusive no Jornal Globo, a gente tem a reportagem falando Hub de Inovação, primeiro Hub de Inovação no Brasil, pá, assim, no final não faz diferença, mas ok, assim, vale o pitch, sabe? Mas não. Mas aí Vale agora... sim, pô. Vale, né? Vale, pô. Mas aí voltando que Pra você quem é falou assim, criativo, vale muito você ser o primeiro a falar o negócio. não é? Eu chancelei aqui, né? Eu não sou estúpido, né? É. No mínimo vale a história. Fali, mas valia. No mínimo a história. Eu conto aqui agora e vale a risada, né? E aí, assim, a carreira de inovação começa nesse momento formal, que assim, as metodologias que eu estava usando, que vinham desse mundo, mas eu não tinha um repertório eu não sabia que era desse mundo. Quando eu vou para Tropos Lab, eu entendo como isso funcionava, sabe? Como que essa jornada funciona. Porque, como era consultoria, a gente fazia projetos em grandes empresas. E aí, aquilo que eu aplicava de forma, diria, informal, no sentido de que eu não tinha estudado como era a forma oficial de se fazer lá, eu entendi. E aí, o que é essa carreira em inovação, ou o que é a inovação como um todo? E aí, se já tiver muito longo, você me avisa qualquer coisa, Não, insere uma tranquilo, pergunta. a gente tá. Estamos andando Vai junto. no seu flow. Fechado. Inovação é você criar algo novo, mas que tenha funcionalidade, ele tenha relevância, ele vire um CNPJ, ele tem que emitir nota fiscal. Inovação que não emite nota fiscal é criatividade, que é muito importante, é muito relevante, mas não move mercado, entende? Então, vamos deixar separado, criatividade e inovação. Então, quando eu vou para essa consultoria, eu começo a entender como que essa criatividade, essa capacidade de se construir coisas novas, seja tecnologia, novos processos, novos modelos de negócio, nova cultura, porque a inovação tem essas diversas camadas, né? Você não precisa só inovar em tecnologia para ser formalmente inovação, tem outros níveis que se você só transformar a cultura, talvez toda a tecnologia que você tá já seja melhor utilizada. Já transforme e traga novo Como dinheiro. você falou de mudar a persona, né? A persona não sabe que ela Isso. precisa consumir, então é uma Muda cultura, quem está né? vendendo, já criou inovação. Muda a forma o canal de venda pode ser inovação. E mudar a tecnologia, que é o hype, é o que mais a gente gosta de falar, né? E aí eu entendi como que acontecia e entro numa jornada efetiva de carreira de inovação. Então, na consultoria, a gente ia para uma grande empresa, então para quem nunca viu e não entende, o que você faz? Uma coisa que se faz é acelerar startups. Startup é uma empresa de tecnologia, normalmente ela tem pouco tempo de vida e ela tem muita imprevisibilidade pela frente, porque quanto mais inovador você é, menos você sabe o que vai acontecer no futuro. Acelerar a startup para uma grande empresa, vamos colocar uma Mercedes-Benz da vida, que, sei lá, tem um desafio na sua fábrica que pode ser muito banal, assim, por exemplo, o torque no parafuso criava uma ferrugem que ia fazer mal para a engrenagem a longo prazo, mas é isso, está automatizado, brother. Para mudar essa automatização, X mil dólares para conseguir só mudar esse torque do parafuso. Só que tá ali todo dia, 100 mil parafusos sendo torqueado, papapá. Para um diretor parar e pensar em toda a logística, toda a cadeia para mudar isso aqui, super desafiador. Mas você tem, de repente, uma startup, um pesquisador que pode olhar para isso de forma focada e criar um novo parafuso, criar uma nova chave que vai entrar ali, ou então mudar o material onde está. E essa solução específica aplicada vai gerar uma inovação, vai gerar uma redução do custo aqui, entendeu? Então, ao acelerar startups, por exemplo, você tinha 10 problemas, acelerava algumas startups para resolver especificamente esse problema. Então, às vezes, você gastava, uma empresa dessa investia R$200 mil, mas uma solução dessa diminuía 1 milhão de custo para o cara.
Tá entendendo? E aí posso dar vários exemplos disso. Outra forma que a gente fazia era ensinar essas metodologias de inovação para os funcionários. Isso. Porque quando o cara está dentro da empresa e vê que ele pode ser o agente de mudança, é o que eu falei, modelo de negócio ou cultura. Ele começa a Ele cria uma transformar. resposta, né? Ele vira. Ele Ele pode é a ser- própria resposta. Isso. Isso transforma a carreira dele lá dentro. Ele pode sair mais rápido na progressão normal de carreira, ele ia ter 10 anos. Mas, pô, ele trouxe uma solução tão bizarra que ele salta etapas de Isso. carreira. E aí. Fala. Não, tranquilo. Sabe que a minha oportunidade como aluno de doutorado no AC Camargo, ela surge de um programa institucional de inovação. Legal. Eu estava na residência de oncologia, eu sou enfermeiro de formação, e a participação ali, houve uma seleção interna, inscrição de colaboradores de vários departamentos, fizeram uma seleção, e eu caí no grupo do pesquisador que é o meu orientador hoje. E essa interação não teria acontecido se não fosse o programa institucional de inovação. É esse tipo de coisa. Esse programa ele foi absurdamente essencial para que eu pudesse direcionar a minha carreira para uma coisa que eu tinha um desejo, que era vincular a saúde com tecnologia, com inovação. Perfeito. E foi a minha experiência, ela é resultado concreto disso que você acabou de falar. E aí, olhando como metodologia, o que você quer por trás? Quando você bota assim, venha pra cá quem é inovador, você seleciona comportamento. Sabe qual é? Você traz as pessoas que estão preparadas de alguma forma ou querem estar preparadas para viver isso, sabe? Então você começa, por exemplo, numa empresa ou num grupo ou numa sociedade, aí depende do que você tem, do que você quer inovar, né? Você cria chamadas desse, cria desafios desse, onde de repente a pessoa nem precisa ter o conhecimento em si. Mas se ela tem o comportamento, se ela tem a vontade, ela aprende, desenvolve e consegue construir as soluções mesmo que não tenha o conhecimento. Então, uma das coisas que a gente faz é esse tipo de ação, um tipo de desafio, uma chamada que vem a pessoas como você, que no caso já é genial, mas de repente poderia ser só um burrinho esforçado. Eu, no caso, sou um burrinho esforçado. Eu sou o cara que não sei muita coisa, mas assim, mano, pego, vai lá e vou resolvendo, sabe? E aí você separa essas pessoas, você começa a puxar elas para um lugar onde a solução pode acontecer, sabe? Aí trabalho na consultoria, depois aí eu faço uma pós chamada Pedagogia da Cooperação, porque eu percebi que toda a minha jornada para trás ela era pautada em colaboração de alguma forma. O hub era colaborativo, o canal que eu construí tinha um olhar colaborativo, entre várias outras coisas. O que eu vivi na igreja tinha uma pegada muito colaborativa. Como que a colaboração surge e como que ela faz comunidades existirem, né? Então existe um processo que você pode fazer para que a colaboração aconteça, né? Ela é meio que natural nossa em certo nível, mas você pode fazer ela acontecer intencionalmente. Aí vou parar no Learning Village, que é um hub de inovação, e depois vou para o IPT. Fico 4 anos aqui construindo comunidade e depois me torno head de inovação também, que é levar esses programas para dentro das empresas. E aí agora estou no IPT como líder de hubs de inovação. Interessante isso, né? Como encontra isso, né? Lá no Rock no Vale, mas no encontro de líderes que a gente fazia lá no JV, a forma de encontrar soluções para as comunidades, né? Então é para a comunidade de fé ou para uma organização, uma OSC, como os caras podem resolver um problema, ajudando os caras a pensar nisso. E depois esse negócio, você vai criando a tua autoestima profissional, digamos. Sim. E você vai caminhando para esses lugares e a gente não percebe o quanto a gente andou. Sim. Depois que você está lá na frente, as pessoas começam a te convidar para fazer as coisas, né? Eu me lembro depois, mais tarde, no movimento Vocari, eu cuidando do Voc Lab. E chega uma hora cuidando de um movimento que trazia quais são as inovações que estão acontecendo no Brasil. Os caras se inscreviam para apresentar lá no congresso e tal, e a gente fazia a seleção, ajudava os caras a montar o pitch. Depois fazendo um modelo de Startup Weekend também no Voc Lab. Sim, que eu fui facilitador de Startup Weekend. Ó que legal. Fui facilitador. Aí a Serena nasceu, eu falei assim, não dá mais pra viajar não, tá bom. Então, não dá mais não. Eu me lembro que a primeira vez que eu me inscrevi para dar um pitch de um projeto
startup, Aham. foi no startup da Fiesp. Como é que tem um nome? Maneiro. Eu sei que a gente ficou nossa, era um sucesso pra gente. Ficar entre as 300 e 11 mil. Não, já relevante pra caramba. demais, Relevante pra assim. caramba. A gente saiu na final lá nas últimas 100, a gente saiu. Pô, Cara, só. foi legal demais. Bom, virou negócio. É mais um daqueles negócios que faliram, mas Tá pô, na história, negócio. virou história. Vendi, emiti No mínimo, nota. vale a Emiti história. nota. Sim. Teve contrato social, então. Pô, maneiro demais, cara. Foi. Mas são essa energia, né, que a gente vai aprendendo nesse ambiente de comunidade de criação, de cocriação, de ouvir, né, a avaliação sincera, né? Que é uma das coisas que a gente vive no terceiro setor, que é bem ruim, que é o lugar onde eu trabalho bastante, é que das coisas mais... Aliás, para quem está ouvindo aqui, é uma coisa que todo mundo vai se identificar. Você apresenta um projeto, você fala, um pré-vestibular. Tá. Criei um curso pré-vestibular aqui e o cara fala assim, maneiro, né? Falando na língua dos cariocas, né? Para nós aqui em São Paulo, animal, da hora. Aham. O cara vai falar isso e aí você vai falar assim, investe. O cara fala, não, nem R$1 o cara não vai dar. Mas qual é a lógica que o cara tem dentro de si? Ele fala assim, o cara tá resolvendo um problema, ele tá sincero nesse problema, mas ele, não sei se tá bom, mas eu vou falar mal de um negócio que eu não vou... Pô, eu não posso falar mal. Sim, já que o Então, cara tá fazendo uma coisa com tanto coração, tão dedicado. Eu não vou falar mal disso. Só que esse tipo de coisa faz os caras ficarem dedicados em Coisas que nunca bobagens. vão dar certo, que não vai ruins. crescer. Então a gente precisa aprender, né? E no meu caso, o meu esforço é isso, né? Aprender a dar devolutiva sincera. Sim. Porque, não, eu preciso te ouvir com mais tempo, mas eu tô vendo uma coisa aqui. Eu não sei se é por aí, não. Então, com carinho, né? Pra não destruir também o cara, mas falando, ó, eu precisava te ouvir por mais uns 10 minutos, talvez, mas eu acho que pensa melhor em tal coisa. Esse tipo, só isso já faz o cara, opa. Transformar. Não, No mínimo, ele vai aprender. Vou ver outro jeito de falar, né? No mínimo, isso. Mas isso eu aprendi no ambiente de inovação, porque a gente não economiza devolutiva quando alguém pede, né? Você fala, não, esse negócio eu acho que... Em geral, o pitch de startup, o investidor já fala, isso aí não vai se sustentar, pá, não faz sentido, já deu errado, pode ir embora, pá. E a gente aprende a lidar com isso aí, né? Aprende com a frustração. Mas isso foi um aprendizado desafiador pra mim. Em geral, cultura latina sempre vai pelas beiradas, né? Não é direto, né? Quando você começa a lidar com algumas culturas mais europeias, a galera é muito mais secona, direta, assim. Aí tive umas situações dessas, mas quando comecei a empreender, você começa a ouvir os pitches, você fala, pô, mano, eu tenho que falar a verdade pra esse cara. Eu tenho que ajudar, porque o cara ele tá acreditando. Tem que sair daqui coerente, assim. Ele tá acreditando. Mas a primeira vez que eu fiz isso foi, eu como tio pré-vestibular, tinha que selecionar professor, né? E veio uma mulher dar aula, né? Ela tinha acabado de sair da faculdade, assim, foi uma aula horrível. Eu falei assim, cara, você tem que... Ouve com carinho, mas assim, essa aula não fez sentido nenhum, não começou, não finalizou, seu quadro tá torto. Aí eu fui colocando assim, com muito assim, ouça com carinho, assim, mas ela ficou muito triste, claramente, assim, saiu decepcionada, vi que ela chorou depois, assim, eu fiquei mal. E foi, aquele momento foi desafiador. Aí passa 2 anos, ela manda mensagem, cara, que bom que você me falou isso tudo. Hoje eu sou professora no pré-vestibular tal, não sei aonde, aquilo tudo me fez transformar. E é isso em qualquer lugar agora, qualquer lugar... Seja carinhoso, mas fala a verdade, né? Coloca os limites claros. Porque no terceiro setor, a gente tá muito voltado para aquele imaginário coletivo da ação social. Então, você apresenta uma proposta, pede um patrocínio, pede uma doação, às vezes a pessoa não gostou do que você falou. Mas ela vai falar assim, pô, o cara tá mexendo com criança. Reduz a barra, né? Abaixa a barra porque o cara tá fazendo uma coisa boa. Isso é comum. E a gente tá... E é uma das coisas que a gente está fazendo, né? Quando a gente está falando de trabalhar com impacto social, a gente tem um caminho maior para desenvolver, porque a gente está sempre enfrentando isso aí. O desenvolver o empreendedor social, ele virar empreendedor. Porque ele está sempre vindo... Aí o reconhecimento dos pares é mais no campo da dó. E isso não desenvolve ninguém, cara. Não desenvolve ninguém. E o mercado não tem perdão, mano. Você não tem espaço, você não criou valor... Você vai ser colocado de fora, você não conseguiu sustentar, isso vai falir, sendo ONG ou não, assim. Se você não dá a direção certa, não dá as metodologias, não dá as respostas, vai morrer. Pior lugar.
É, Você falou sobre o Startup Weekend, ah, também falou sobre a Fiesp. Eu participei de alguns hackathons. Todos que eu Uhum. participei, eles foram voltados para a saúde especificamente. O de maior relevância, que já tinha projetos um pouco mais consolidados, foi o último que eu participei, foi o Nurse Hack for Health. Aham. Ele é de uma ele é de uma iniciativa de uma sociedade americana, sociedade de enfermeiros líderes, empreendedores, pesquisadores. E eles fizeram em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Legal, Enfermagem em Salvador. caramba. Consegui ficar em quarto lugar, inclusive. Ah, mas assim, tirando esse hackathon, nos outros, eu tive uma experiência que não foi tão positiva. Hum. A interação de grupo, Uhum. não existia a possibilidade de eu me inscrever com o meu próprio grupo, então eu chegava lá e não conhecia as pessoas com quem eu ia trabalhar naquele momento, no momento proposto Aham. pelo evento. Qual que é o melhor modelo de evento de hackathon? Assim, você como facilitador do Startup Weekend, o que mais funcionava Uhum. e se você chegou a ver alguma solução que nasceu do hackathon que realmente virou uma inovação com nota fiscal? Com nota fiscal. Cara, que eu fui facilitador e eu estava presente, não. O Startup Weekend tem diversas histórias. Na verdade, é mentira. No que eu fiz em São Gonçalo, eu fiz o primeiro Startup Weekend em São Gonçalo. E aí, duas empreendedoras estavam numa ideia de vender lanche. Não, como é que é o nome? Inscrição? Não é isso? Quando você paga para receber sempre uma assinatura de lanche escolar saudável. E aí elas estruturaram o modelo de negócio, venderam um tempo, assim, no final viram que dava uma logística muito grande, mas venderam um tempinho, assim, então vai acontecendo, sabe? Mas Pô, eu não vou conseguir lembrar o exemplo de umas empresas grandes que vieram do Startup Weekend agora, cara. Faz tempo que eu não facilito. Mas da metodologia em si, de hackathon e o que o Startup Weekend propõe, um dos primeiros passos é essa formação de time, né? E é entendido tanto no mercado ali e como as pessoas, a Techstars, que funda o Startup Weekend e estimula várias dessas ações, que a capacidade de articulação de equipe é uma das primeiras habilidades. E de você aprender a conversar e desenvolver a forma disso aqui andar, sabe? Então, se nem a construção de equipe aqui, com os problemas que você tem, você consegue, talvez as próximas etapas você não consiga. Então, eles partem dessa premissa. Não necessariamente isso é verdade sempre, mas ele coloca assim, olha, comportamento empreendedor começa na formação de equipe, sabe? Depois, sempre você tem que validar o problema, validar a solução e provar que seu modelo de negócio existe. O basicão é esse. No hackathon tem um objetivo bem específico que é construir algum tipo de tecnologia funcional. No Startup Weekend, não necessariamente. Você pode construir só um modelo de negócio e fazer um MVP fumaça ali, onde você está fazendo tudo por trás, parece que é tecnologia, mas é você que está vendendo. Então, assim, um exemplo desse MVP, só para, se você não lida com esse mundo, a 99 começa com o cara pegando o número de um monte de taxista, um número de pessoas que queriam. Eles compravam, né, viagens o tempo todo. Exatamente. Tinha o costume de pegar táxi. E aí não tinha uma plataforma para fazer essa integração. O taxista, a pessoa falava, eu quero uma corrida. Aí ele ligava pro taxista, o cara quer uma corrida, você pode pegar? Ah, não pode. Você ligava para outro, você pode pegar? Posso. Aí ligava pro cara, ó, o taxista tá chegando aí, vai chegar. E isso é o que chama de fazer um MVP, né? Que é um dos pontos principais ali para você construir uma solução real. MVP é mínimo produto viável, só que está em inglês, né? Minimal Viable Product. Então ele fez esse MVP fumaça, onde ele mostra uma automação, mostra que existe valor a ser capturado, ou seja, ele está provando que o problema existe e pode ser solucionado, a solução dele é viável e ele está gerando valor real. Criou um modelo de negócio que é a transação de valor acontecendo, de dinheiro, no caso aqui que a gente está falando, porque tem outros valores, né? Ele fez o taxista pegar uma corrida e ele fez a pessoa aceitar um taxista que ele não conhece, assim. Conhecidos. Então, assim, prover modelo de negócio, isso pode acontecer, agora eu vou automatizar.
Agora eu posso criar uma tecnologia. Aí no Techstars não tem essa obrigatoriedade, pode ser só modelo de negócio. Nos hackathons você tem a obrigatoriedade de criar uma tecnologia ali minimamente funcional para mostrar no Mostrar como final, funciona, né? Mostrar mostrar como funcionando. funciona. Pode ser um MVP, não precisa estar É, tudo certinho, mas alguma coisa tem que estar construída. Então essas etapas são importantes. Se isso não tiver na jornada, é um problema. Problema, validar a solução, modelo de negócio, aí você valida o modelo de negócio sabendo que você vendeu. uhum. Aí pode colocar aqui, você tem que entender quem é a persona. Porque toda dor, todo problema é para algum tipo de persona, Alguém né? tá passando por isso, né? Não é um problema que existe para ninguém. Você valida o problema descobrindo quem é a persona. Quais são os comportamentos que essa pessoa expressa? Que foi uma das metodologias que fez muita diferença no meio empreendedor, que é o que chama de job to be done. Que é o que é a pessoa que sente a dor, tem a necessidade, o que nós temos de necessidade hoje, o que precisamos resolver. Uhum. Aí é o que chama de job to be done. Uhum. Então, eu preciso resolver alguma coisa. Quem vai me ajudar a resolver? Algum empreendedor vai criar algum tipo de solução que resolve esse problema meu. Então, assim, ir buscar a comida no restaurante ou ter que ligar para o restaurante para saber que ele entrega, pô, não estou satisfeito com isso. Em algum momento entende-se e cria-se um app que une isso tudo ali chamado iFood, né? Entre muitos outros. Então, assim, já existia problemas a serem solucionados. Algum empreendedor percebe que esse problema existe, esse padrão de comportamento existe para algum padrão de persona, cria-se MVP, cria-se a tecnologia, cria-se a inovação empreendedora. Então, bom, nesse caminho que você andou, quando a gente está falando sobre o trabalho de comunidade aliado à inovação, quando você fala isso, tem o meu espaço meu lugar de atuação principal. O que, assim, você falou da sua jornada, agora, hoje, quando você fala disso, você fala assim, alguém quer saber mais disso, fala, tem um cara que eu acho que você precisa ouvir esse cara. Tem um cara que você precisava ler sobre ele. O que você recomenda? Porque alguém está ouvindo aqui e fala, eu sou isso aí. Eu tô pensando Onde que eu vou nisso, buscar informações sobre como isso? que eu posso saber mais, né? Porque o que acontece? Se a gente falar e é coisa tudo muito recente, a gente tá falando de 5 anos, 10 anos atrás, Sim. isso aí tudo não existia. Você tá falando de um universo novo, né? A Singularity ninguém tinha ouvido falar e já tava atuando. A gente é que tá... Não tinha chegado no Brasil, não tava popular, o futuro, o nosso... Já era o futuro para eles, para nós a gente nem sabia. Nem sabia, né? Eles já estavam vendo essas coisas que a gente tá fazendo aqui agora, né? Mas agora, bom, todo mundo que trabalha com inovação já ouviu desse movimento, ouviu de tantas outras sei lá, faculdades que vão cada vez mais ficando mais incríveis nisso, né? Então, onde procurar sobre inovação social, Stanford é incrível. Eles têm muitos materiais que você consegue baixar. Só que a pessoa tem que ler em inglês, isso nem sempre é acessível. Um outro é a IDEO. Eles também foi quem criou o Design Thinking, que é uma metodologia que se espalhou como um todo no mundo corporativo, que propõe que as soluções venham a partir da empatia. Que é a mesma ideia do Job to be Done aqui, de entender o que a pessoa tem de necessidade. Então, Stanford, a IDEO, aí a Singularity. Trabalhar a partir da empatia, a gente faz e não vê, né? Isso a gente não percebe, a gente tá fazendo o tempo todo. Né? É impressionante, qualquer conversa que você percebe a partir do método, né? Você fala, caramba, eu tô vivendo isso o tempo todo e não percebo. É incrível, né? E porque muita gente tem isso automático, né? Da minha cultura viver isso, né? Só que o comportamento ainda não tinha sido formalizado, o conhecimento, né? Aí o cara descreve, né? Aí fala assim, já tô vivendo. Quem é você pra dizer o que eu já vivi? Às vezes eu me sinto assim. Lembro do nome da ideia, eu falo, mano, isso aqui todo mundo faz. Não é você que faz, a gente que faz. Tem gente que não vive isso. A Singularity é muito relevante, a Singularity vai falar sobre disrupção, é o que chama de tecnologias exponenciais. Disrupção é quando uma tecnologia torna o mercado obsoleto. Tipo, existia celulares de tecla. Veio o iPhone, criou o conceito de smartphone, não existe mais nenhum celular com tecla. Você disruptou o mercado. Ele não só cria um novo tipo de celular, como ele cria um novo tipo de mercado, que são os apps. Então você cria ali uma forma de consumir diferente, uma forma de se relacionar diferente. Então a Singularity fala disso, de disrupção, é um lugar legal para você entender.
no Brasil, deixa eu pensar, o Learning Village é um lugar legal Sim. para você saber, a HSM, que é a marca por trás do Learning Village, né? Uhum. Tem a revista HSM Management você que vai escreve lá, falar né? sobre isso. É, Sou um dos colunistas da HSM Management legal. hoje, sou um dos consultores lá que leva Uhum. conhecimento para dentro das empresas, né? Uhum. É, aí lá dentro também vai ter a Singularity Brasil, no caso. Aliás, até uma visita lá no espaço, né? Sim, Olhando para tudo isso, né? Quando você está falando. Eu me lembro quando você me chamou para tomar um café lá, cara, como foi? relevante, é O espaço, legal, né? Só né? chegar lá, é inspirador o lugar, né? Porque essas coisas, assim, como inovação ela é um conceito transversal É. e ela tem muito a ver com comportamento, Uhum. explicar não faz você acessar tudo. Eu te explico a Isso. metodologia, você precisa descobrir o problema. Você precisa, tá, preciso descobrir o problema. Mas como é que vive isso? Como é que é aí? Uhum. Mano, você precisa estar no lugar, né? Então ir num hub como o Learning Village, é um lugar inspirador, cara. aí você conversa com gente, aí você vê acontecer uma coisa, aí você vê a tecnologia lá, e você fala assim, ah, tá. Então eu acho que um lugar, se você quer descobrir como inovar, procura o Startup Weekend, Uhum. participe de um Startup Weekend e descubra algum hub de inovação que está ao seu redor. Hoje tem bastante pelo Brasil. Você está em São Paulo, tem o Cubo, tem o Learning Village, tem o Cívico, que tem uma pegada de inovação e Social, impacto, né? social. Bom, e alguns outros, mas tem um monte hoje para procurar, que se você for lá de coração aberto, tem eventos que você pode participar e você começa a trocar ideia. Uhum. Porque como a inovação ela é transversal, você não precisa vir de uma área de conhecimento específico. Pode ser que você, não, desde a minha primeira pós era inovação, mas de qualquer área você cai na inovação. Qualquer área, seja de saúde, biologia, engenharia, arquitetura. Eu trabalho, assim, tem uma galera diferente que eu trabalho lá, mas muito biólogo. Uhum. Sério, cara? Tem bastante Muito biólogo. biólogo. É porque biólogo tem um problema de carreira, né? Tem muita faculdade de biologia, é muito legal de se aprender, mas você não tem uma carreira estruturada para um biólogo. Esse cara vai virar um professor de ensino médio, não diminuindo, mas é uma carreira muito estafante, Uhum. muito desafiadora. Ou você vai virar um professor doutor de Uhum. faculdade, que aí é super nichado pra você chegar lá. 0,5%. 0,5%. E a outra grande porta é você consultoria ambiental, só que aí também não é tanta coisa assim, e entra num lugar ético de consultoria ambiental, te faz pensar, pô, eu tô ajudando ou tô atrapalhando a natureza? Pelo menos para mim foi esse caso, assim, eu passei ali 1 ano trabalhando com consultoria e falei, pô, mano, isso aqui tá errado, brother, que eu participei durante as Olimpíadas, foi quando eu me formei, e eu participei da construção de uma das áreas lá no Rio de Janeiro, como um biólogo ali acompanhando. Você fala, mano, isso aqui tá desobedecendo um monte de lei ambiental. Aí vão aconchambrando coisa, aí vão ajustando. Aí você fala, Não pô, tem paz de consciência, né, cara? cara, não é pra eu estar aqui, mano, não é pra eu estar aqui. Então, assim, a carreira do biólogo, ela é complicada, então muita gente vai migrando, né? E aí esse lugar que você falou de P&D e desenvolver tecnologia a partir da ciência, puxa muito os biólogos, né? Você quer desenvolver uma tecnologia aplicada, cai em algum edital da FAPESP ou algo nesse sentido, alguma coisa do Sebrae ou outro programa de aceleração, e ele fala assim, pô, eu posso pegar esse conhecimento e aplicar para desenvolver um outro mundo aqui, né? Eu não vou estar na biologia lá que eu idealizei, mas ainda remete ao que eu vivi, sabe? Então tem esse desafio de carreira. Então, start-se e buscar hubs, cara, maravilhoso. E tem comunidades locais, tem comunidades de pessoas que se articulam, e quando fala comunidades locais, no caso de inovação, são empreendedores locais. Uhum. Então, em São Paulo, ela se chama 011 e eles têm eventos mensais para receber quem está chegando na cidade, se você é um empreendedor que está chegando. Eles têm outros eventos lá para conectar mentor e mentorado. Tem ações bem legais a 011, assim. Mas no Rio tem o Cariocas, em Niterói tem Arariboia Valley, em Manaus é Jequiri. Pô, agora eu inventei, eu não sei. É alguma coisa com G e Ki. Esqueci o nome. Em Recife é a Manguezal. Então, assim, pelo menos cada estado tem uma O comunidade para pessoal tu tá dando, procurar, o sabe? pessoal tá andando forte com essas soluções. Quando a gente se reencontrou, né, aqui em São Paulo, foi através da Glocal. Sim. E aí o Gui é um dos mentores que tem o melhor resultado. Sabia disso? Sabia? Que Participei da Glocal é, como acelerado, e por isso eu a sei disso.
Então, o Gui, no nosso grupo de mentores, agora ele ajuda a gente a preparar os mentores também. Né? Mas lá na Glocal, uma das coisas que o Gui se destacou foi que quando você mentorava as organizações, os caras conseguiam um resultado melhor. Porque falou assim, se o cara foi o melhor mentor... Vai ter que falar qual que é o resultado melhor. O resultado melhor é ganhar o prêmio de melhor acelerado. O Melhor ONG do destaque, ciclo. né? É o destaque do ciclo. Só que aí a ONG destaque do ciclo, se o Gui pegasse uma e ela ganhou o destaque do ciclo, beleza. Agora, quando acontece isso 4 vezes, aí alguma coisa existe, né? Aí não foi, é o mentor que é diferente, não é deu sorte, pegou uma organização já desenvolvida. Então, fala um pouco da tua experiência de olhar para isso, porque aí você falou do teu caminho em comunidade, então toda a experiência de andar junto como comunidade, de fazer a tua pós-graduação, mas depois, tem a coisa da igreja também, mas depois de olhar para uma organização social que está fora da lógica do que você está falando de inovação, né? A lógica natural não está aí, né? Uhum. Está de um outro jeito, é alguém que vai ter que criar uma solução financeira que tem que Nem ser... sempre é óbvio e simples. Parece impossível até às vezes, né? Tem organização, o cara fala, não, eu viverei de projeto incentivado, eu vou ter que ser que é tão na base do problema que não tem como ele criar um produto em cima, né? Ser especialista em captar recurso de tal forma, mas não vou conseguir gerar recurso necessariamente com o que eu faço. Então, fala um pouco da tua experiência mentoreando as organizações de impacto social. Sim. Começou muito mal. A primeira que eu peguei, cara, a primeira ONG que eu peguei, eles eram muito perdidões, assim, eles tinham muitos objetivos desfocados, assim, tinham 10 objetivos. Eles queriam fazer um esporte acontecer, mas eles decidiram que iam vender óleo de cozinha para fazer sabão e fazer dinheiro e reciclar lá. Assim, os caras tinham uma visão e no final eu discordei, falei, cara, não vai nessa direção. Eles conseguiram fazer dar certo. Então, assim, apesar de ter sucesso, tem horas que você erra. O mentor disse que não, mas não tava, e os caras conseguiram. Os caras conseguiram, brother, e hoje eles fazem um trabalho incrível. São floorball, cara. Floorball, eles trouxeram um tipo de esporte diferente que você joga. E é olímpico esse esporte, né? Isso aí, né? Sim. Então, assim, eles criaram a federação, a parada toda. Então começou mal. Mas, assim, era a mesma metodologia. Então tem uma questão ali também de time, que são coisas que se cruzam. Mas aí vamos articular essa fala. Mas começou mal. Depois eu entrei num outro ritmo de como lidar com a pessoa chega, que eu não preciso te dizer a verdade. Eu não preciso te dizer o que vai acontecer. Uhum. O mais importante é eu te manter no ritmo. O que eu entendo ali que é o principal entrega do mentor não é dizer o que é certo e errado. Se você me perguntar, vai dar certo ou errado, eu vou ter uma opinião sobre isso. Mas eu não tenho que te dizer que o que você está fazendo não faz sentido. Eu preciso que você perceba vivendo, sabe? Uhum. Então, se você está aqui, você quer. Uhum. Então, toda conversa com o mentorado começa com como você está, um check-in emocional. Uhum. Qual foi sua última aula? Se você tem alguma dúvida. Qual é o desafio que você precisa resolver? E qual é o problema que você está vivendo hoje? Todo encontro de mentorado eu sigo esses mesmos padrão. E no final sobra para eu trazer alguma ideia, algum conteúdo que eu acho relevante, se ele não trouxe algo, se todo esse processo aqui não precisou falar muito, aí eu vou trazer alguma coisa sobre liderança, sobre colaboração, sobre comunicação, algo nesse sentido. Porque eu entendo que você, como empreendedor, você quer chegar lá, a metodologia está aqui colocada e ela vai te dizer o que você está fazendo que não faz sentido ou não. No primeiro, eu quis dizer pro cara, não vai nessa direção, pá. Não, valida, vai, descobre, vive. Uhum. Realmente começou a dar errado, eu falei, eu vou estar certo, depois eles fizeram dar certo. Então, que bom que eu estava errado. Mas eles gastaram energia para fazer, vamos provar que ia dar certo. Não precisava ser tanto assim. Então, se apaixona pela ideia, né? Esse é o problema. Tem que se apaixonar pelo... Eu sou pai de... Agora meus filhos são jovens. Uhum. Mas uma coisa que eu aprendi quando eles estavam ficando adolescentes com um pai que já tinha se dado mal. Ele falou o seguinte, cuidado quando teu filho e tua filha começar a namorar com alguém que você não gosta. Uhum. O jeito que você vai falar vai fazer ele se apaixonar pela história. Eu vou provar que vai dar certo.
Putz, Aí ele se agarra a história. delicado e vai demais, fazer, tá delicado certo. demais. Então você tem que cuidar. Nem com o que você vai tanto pra falar, achar que é. falar que gostou, nem tanto pra É. falar que não gostou, né? Porque se ele se apaixonar pela história, ele vai falar assim: vou provar pro meu pai que vai dar certo. Mas aí eu passei a viver isso, cara. Tipo assim, você tem alguma dúvida? Porque tem a aula. A Glocal tem uma metodologia super Sim. bem estruturada. Mano, não tenho dúvida. Tem uma entrega. Você consegue fazer? Consigo. Você se comprometeu. Na próximo encontro, eu vou perguntar se você fez. Uhum. E aí vai dando ritmo pro cara. O próximo passo é qual o desafio que você tá vivendo hoje. Aí tem 3 desafios que sempre aparecem, brother. Comunicação ruim entre lideranças. Não conseguimos chegar no mesmo lugar. Não tem governança, como é que a gente decide coisas, que no final tá atrelado ao primeiro, que são as brigas ali, como é que resolve briga. Que manda, né? Quem manda, com Uhum. frequência são pessoas de bom coração que começaram sem nenhuma organização ali, então Isso. não tem uma hierarquia construída ou uma governança construída para soluções acontecer. Definir o limite de quem é, quem Então, vai ali, quem faz isso aqui. e aí fica se sobrepondo essas coisas todas. Então, comunicação, governança e algum tipo de divisão de tarefas, assim, de como que eu planejo e executo, assim. Cara, sempre cai em um desses 3, assim. Então, quando eles trazem um problema, tá em um desses 3, ou eu vou trazer em cima de um desses 3 para ele. E aí isso tem dado certo. Quando o cara já tá no momento de consciência, e aí a Glocal também melhorou muito na seleção de quem entra, que os 2 que deram errado, muito errado, foi uma questão de consciência. Aí o que é consciência? Você tem níveis de consciência, né? Uhum. Eu vivo um problema, eu reclamo dele, mas eu não sei que eu tenho. Uhum. Eu vivo o problema e consigo nomear meu problema. Uhum. Eu vivo o meu problema, consigo nomear e já consigo nomear soluções. Uhum. E depois, efetivamente, consigo lidar com as soluções. Uhum. E aí o próximo nível de consciência eu não lembro qual é. Acho que é transcender e você entrar numa jornada pessoal. Agora, porque tudo isso está externo, né? Uhum. Depois você começa a ver seus próprios desafios comportamentais. Então, assim, esses níveis de consciência vão aprofundando, né? O teu limite, né? Não, nem consigo lidar com esse problema e tô bem com isso. Tipo, por exemplo, Guilherme eu acho que provavelmente tem uma dislexia. Então assim, eu erro letra. Agora IA resolve pra mim, tá de boa, entendeu? No ensino médio isso era difícil. Era um problema. Eu comia letra, Era comia palavra. insuperável isso aí, né? Aí agora hoje, escrevo errado, acontece. IA, resolve aqui pra mim, pronto. Escrevo tudo certinho agora, tô escrevendo livro, esse negócio todo. Uhum. Então, essa autoconsciência no final. Então, assim, nível de consciência. Se você pega um cara com nível de consciência muito baixo, ele nem consegue nomear o problema dele. Uhum. Então ele não vai entrar na jornada ali, assim. Isso. Então se a seleção já tá boa, você já pega um cara com nível de consciência bom, e se você vai dando desafio para ele, você vai colocando ritmo, esse cara vai se desenvolvendo. Isso tem a experiência lá do pessoal fazendo a seleção inicial, que, bom, você participou em algumas bancas, né? Então a gente percebe pelo nível que o pessoal chega lá que a gente... É difícil de decidir ali, porque os últimos 20 ali tá tudo muito, muito perto, né? Uhum. E volta para comportamento, inovação, empreender, sucesso em qualquer lugar, é comportamento e valores pessoais, assim. Uhum. Se você se desenvolve, autodesenvolve, você pode não saber como resolver aquilo, mas você tem um comportamento que te permite chegar lá. Um livro que é legal de estudar sobre liderança, inovação, é Criatividade S.A., que é da Pixar. O cara, Ed Catmull, que escreve, que é o cara que funda a Pixar, é o cara que cria várias das tecnologias de 3D, e aí Toy Story é o primeiro filme muito relevante em 3D oficialmente, um longa-metragem, né? Ele escreve como que ele construía esses comportamentos na equipe dele e que não importava quão genial fosse a ideia do filme. Uma equipe ruim, com comportamentos e valores que não são colaborativos, que não são criativos, que não são resilientes, não importa quão boa seja a ideia. Uma equipe que não tem esses comportamentos não chega num lugar bom. Agora, uma equipe com bons comportamentos e valores, não importa o quão ruim for a ideia do roteiro, esses caras desenvolvem. E aí ele vai contando como alguns roteiros começaram. O hackathon que você falou agora há pouco, né? Você falou o seguinte, formou a equipe, com comportamento. No caso lá não tem controle, né? Você chega lá e fala, pô, já tô ferrado aqui, peguei essa galera. Por isso que os bons eventos de participar são aqueles onde você pode ir com a sua equipe. Pô, aí flui bem, né? Então ou você descobre lá que que tua equipe não vale nada, depois da minha equipe é ruim pra caramba. Já vivi. Mas assim, pelo menos se você for com a sua equipe, você já vai com uma ideia pré-definida. Sim, já tem um entrosamento. Você já sabe o que esperar, né? Você já tem uma
eu tenho um traquejo ali com as Sim. pessoas e tudo mais. Sim. É. E aí ele fala de alguns roteiros, mano, que eram muito ruins. Quando você pega Up, que, pô, genial, cara. Começa com um castelo que que tá em cima das nuvens, tipo o João Pé de Feijão, Aham. e como a ideia evolui, assim. Então, assim, é muito legal o livro, você entender inovação, comportamento e construção de Legal, negócios, assim. legal. Aí voltando na Glocal e na tua experiência lá. A gente olha para tanta coisa impressionante que a gente tem feito lá, e aí a gente vê esse poder de comunidade que é coisas que que eu me lembro de uma. A gente estava numa reunião de equipe lá da vila e você falou pra gente sobre Sim. comunidade. Cara, que profundo isso, né, cara? De novo, é aquilo que a gente vive e quando tá definido por um conceito, aquilo, Uhum. você fala, Dá cara, nome, tudo você isso entende. é, Quando dá nome, dá pra viver, né? Quando dá é, nome, dá pra você se relacionar com a parada, né? Eu lembro, antes de entrar em comunidade, aí o que que é? Isso você gostaria que eu isso, dissesse, assim, o isso. que que é, como é que funciona? Eu era estive depressivo durante um tempo, sei lá, uns 3 anos disso, nunca tinha dado nome. Quando deram o nome depressão, galera, porque você tem a depressão. Cara, comecei a melhorar absurdamente. Porque você só consegue se relacionar com o que existe, né? Nomeia, né? Nomeia. O que não tem nome não existe. É. Aí a comunidade eu acho que é uma dessas, assim, já existem comportamentos colaborativos, já existem pessoas se relacionando, mas não necessariamente você, pô, a gente é uma comunidade aqui, a gente Uhum, quer se relacionar mesmo, se não quer, eu tenho amigos e uhum, vamos seguir vivendo essa vida juntos. Ah, somos uma comunidade cristã? Somos, tem nome, então uhum, vamos viver. Então comunidade é essa galera que tem tem gente que vai conceitualizar, tem um propósito em comum ou tem uma necessidade em comum e que decide caminhar junto, assim. E aí você tem níveis também de consciência de comunidade, né? Desde o momento de urgência, então, assim, por exemplo, eu morei na cidade serrana um tempo. uhum. Tragédia, muita gente morre, deslizamento. Você vê uma mobilização colaborativa na cidade que nunca aconteceu, de gente saindo de casa com a pá para desenterrar a casa de qualquer Eu fui pessoa. voluntário lá, né? Quando Foi aconteceu lá? isso. Fui pra lá. Então, assim, era aquilo, um horror. Uhum, O bairro todo desceu, assim. Na época eu não morava lá, mas assim, uhum, ouvindo histórias. Então, comunidade, ela começa com esse olhar intencional de se relacionar, ao propósito ou por necessidade, assim. Precisamos juntos, sem a gente ter um desafio maior que eu sozinho, assim, se o desafio for suficiente para que eu resolva, o ego permanece. uhum. Eu que vou puxar tudo, eu que sou bom o suficiente, eu Eu que dou sou conta. forte. Quando o desafio é grande o suficiente para que ninguém consiga, a comunidade surge. Uhum, Aí a colaboração surge. Então, construir comunidade é você conseguir fazer as pessoas perceberem que existe um desafio maior que você. No caso do empreender olha, vencer no mercado é difícil pra caramba. Se você conhecer outras pessoas mais experientes, isso vai te ajudar. Se você buscar recurso em pessoas que já viveram sua jornada, isso vai te ajudar. Se você pedir apoio para ele te apresentar para um líder de uma empresa e você conseguir vender, isso vai te ajudar. Se você mostrar que existem desafios maiores e que se essas pessoas caminharem juntas, você tem mais força e consegue ir mais longe, né? E aí na pedagogia da cooperação você tem algumas etapas ali a se passar. Eu vou falar algumas delas que eu acho muito relevantes. Que o primeiro é contato. Nenhuma comunidade existe se não existir contato real entre as pessoas. E aí um conceito legal é o do nós, que uhum, o eu sempre existe e o tu sempre existe. Agora o nós existe quando eu te encontro. E uhum, aí esse espaço se abre. Só que esse espaço só existe enquanto a gente escolhe que o nós existe, que um nó, né? Você pode uhum, fazer a uhum. analogia aí, que esse nó existe entre nós. Porque se só eu e o tu estamos aqui, na mesma casa, no mesmo lugar, não é a comunidade. Esse nós é intencional sempre. Então toda a comunidade começa com contato, com essa intencionalidade da relação. Depois entra num olhar de contrato. Uhum, Contrato e aí pode ser o contrato, né? uhum, De ter um trato com a pessoa, quer entender qual é a sua necessidade, Pedro, para que a nossa relação permaneça. Qual é a nossa necessidade em comum, minha, sua, de uhum. Simval, para que essa relação permaneça. Às vezes é que tenha cafezinho nos nossos encontros. Não precisa ninguém chegar na hora, não tem roupa específica, só preciso do café, porque eu chego cansado e a gente vai conversar com o café. Não, tem outras comunidades que chegar na hora é muito importante. Esse contrato passa por questões éticas muito profundas. Então, contato, relacionamento intencional, conexão intencional. Depois é estipular quais são os limites da relação intencionalmente. O que que precisa para ela continuar existindo, né?
Dentro de algumas relações é óbvio, quando você pega casamento, Uhum. na própria Sim. oficialização já tá te avisando boa parte do que é o contrato, mas tem coisas que só vivendo que você vai descobrir o que que ela precisa, o que que você precisa, né. Numa relação de empreendedores, aí você vai contratos que precisam existir e precisam sempre ser revisitados. Depois que passa pelo contrato, você começa a entender quais são as necessidades em comum que a gente tem. Pulei uma etapa aqui que é a de criar parcerias intencionais. Uhum. Mas aí é muito específico da metodologia, não diria que você consegue replicar isso em qualquer lugar. Na metodologia em si da pedagogia, você cria desafios intencionais que a gente vai ter que se unir para conseguir passar. Que naturalmente viver é isso, vai surgir desafios. Então lá na metodologia a gente faz isso intencional, na vida vai acontecer. Depois você passa pela parte de quais são as necessidades que são incomuns nós. Para a gente entender isso, olha, só vamos conseguir seguir juntos, a partir da noção de que essa necessidade é maior que a gente. Depois, criar soluções comuns, como que nós, cada um de nós, temos uma inteligência coletiva. E aí um preceito da pedagogia da cooperação é de que todo grupo tem a água para sua sede e a sede para sua água, e a analogia vale para qualquer coisa que você quiser dar, fome para sua Aham. comida e assim vai. Que é, cara, se o problema tá na comunidade, a solução também tá lá. Não vai vir ninguém de fora para te resgatar, brother. A inteligência tá aqui. E ok, pode não ser a melhor solução do mundo, mas vai surgir uma Mas solução. tem. Não espera que vai vir um dinheiro de alguém, não espera que vai vir um conhecimento de alguém. Claro que é legal se vier, Uhum. mas a comunidade tem a sua inteligência coletiva. E se você realmente vai somando as habilidades das pessoas, aí dentro da pedagogia fala que você encontra. Dentro da pedagogia, não, dentro dessa galera que anda, fala que você encontra Deus. O encontro de eus, né? Deus, encontro de eus, no caso ali, não estamos falando de cristianismo, nenhum conceito teológico. O encontro de eus faz Deus surgir, que é essa inteligência coletiva e habilidades coletivas, onde se a gente soma o que a gente sabe e coloca isso à disposição, que problema que vai ficar na nossa frente, sabe? Uhum. Se a gente coloca a nossa energia à disposição da comunidade, se a gente coloca nossos recursos, que problema que realmente subsiste a pessoas engajadas e compartilhando realmente aquilo ali. Então, Uhum. as soluções comuns vêm desse olhar. Aí cria-se projetos, né? Uhum. Nada demais. E o final que eu acho muito importante no olhar de comunidade, que é verdade, cara. celebração. Uhum. No mundo corporativo que a gente vive, o celebrar, ele não é necessariamente valorizado. Talvez até na vida pessoal. O celebrar na pedagogia da cooperação pode ser festa, pode ser se alegrar pelo que aconteceu, mas também é um reconhecer a jornada. Uhum. É a gente formalizar a jornada que a gente viveu até agora. A gente está celebrando a jornada quando a gente reconhece a jornada, sendo boa ou ruim essa jornada. Uhum. E aí pode aprender com isso? Pode, mas assim, não necessariamente importa. Importa reconhecer que caminhamos juntos, chegamos até aqui e queremos continuar caminhando. Então, todo ciclo, intencionalmente, eu crio um momento de celebração. Seja festa, onde eu só quero me alegrar por tudo que aconteceu, mas pode ser um luto também, se for uma questão ruim, porque é reconhecer a jornada, Uhum. sabe? E aí você fecha, reconheço a jornada, crio conexão, entendo o contrato e você vai fazendo isso acontecer recorrentemente, só que não necessariamente estou avisando as pessoas, né? Quando eu, Uhum. como líder de comunidade intencional no Hub, eu não estava avisando as pessoas, ó, tô fazendo aqui um momento de contrato, hein? Vamos entender aqui. Não, tem várias formas de você fazer isso para você ir fazendo as pessoas viverem a jornada sem necessariamente você dar nome para ela, né? Uhum. Então a celebração tinha um happy hour, onde era isso, mas também tinha um momento de colher os feedbacks das pessoas, que era reconhecer essa jornada. Cara, o que você viveu aqui que valeu a pena? As pessoas começam a colocar, pô, consegui um investimento tal pessoa me ensinou uma coisa muito legal. Então tem coisas pragmáticas, mas tem coisas que são super subjetivas ali, que fazem a jornada valer. Que, numa jornada empreendedora, conseguir um investimento pragmático, importa. Se ninguém conseguisse, seria um problema. Mas também, caramba, o Simval, quando eu tava triste, chegou e falou: Não, cara, tu vai conseguir. Você não conseguiu vender agora, mas você vai conseguir vender daqui a pouco. Já passei por isso também. E o cara trazer e reconhecer isso na jornada torna a comunidade mais forte. Reconheceu a fragilidade ali, que todo mundo tem E para um fragilidade. monte eu diria que para metade na comunidade, se a gente está falando de um grupo de pessoas que estão empreendendo, metade, o problema não é vender, não é trazer recurso.
O problema tá em outras questões, nas relações. O problema tá em outras dores, né? Então, se não tem comunidade, você não enfrenta. Não percebe essas outras... Você tá dentro da sua empresa e você é uma pessoa extremamente violenta nas suas palavras e ninguém te dá um feedback, porque tudo é funcionário seu. Nunca vai acontecer isso. Aí vem alguém da comunidade e fala assim, pô, mano, tu tá passando o limite. Esse tipo de coisa é racismo. Esse tipo de coisa é misoginia. Vamos melhorar isso aí. E aí, muita gente, toda hora tem alguém machucado perto de você. Mas isso não é as pessoas, isso talvez seja você, brother. Isso foram conversas que eu tive que ter, assim. Do cara assim, cara, toda hora falam que eu tô desrespeitando a mulher. Falando, mano, se em todo lugar estão alguém falando que você tá desrespeitando a mulher, brother, Então... provavelmente isso é verdade, cara. Vamos rever o conceito, cara. É isso aí. Bom, a gente tá chegando no final aqui e a gente tem uma pergunta aqui que a gente sempre repete. É a pergunta final para todos os convidados. Vambora. Mas sempre fica na responsabilidade deles. Eu não sei qual era o teu apelido lá quando você tinha 10 anos. Como é que eles se chamavam? Mas assim, tem um tipo de experiência que só dá pra ter dentro da gente, né? Que não dá pra ter fora. Ainda, né? Com quem da inovação. Quem sabe, né? Talvez já tenha acontecendo alguma coisa. Agora, né? Pela IA a gente falsifica, né? Essa experiência. Mas pensando aqui, se fosse possível você encontrar com o menino Gui com 10 anos de idade, que ali é menino ainda, mas é consciente já. Já tem consciência do mundo. E se você pudesse trocar uma ideia, assim, para ele saber onde você está hoje, o que você diria para ele? Porra, maneiro. Essa conversa, como é que ia ser essa ideia? Posso querer dar uma parada antes disso? Claro. Que eu tenho... Que eu falei, fui depressivo ali, fui 7 anos, crise de ansiedade, depressão, as coisas pesadonas, intenção de suicídio, tudo assim, graças a Deus saí disso. Que bom. E aí eu aprendi uma metodologia que é legal, que é toda vez que vem algum pensamento intrusivo, tipo uma lembrança do passado, com 15 anos você falou uma besteira na frente da sala, todo mundo riu, e aí você falou, porra, aí volta isso, você tem 33, você ainda sofre por essa parada. Toda vez que vem uma memória, eu converso com essa memória, eu converso, pô, Guilherme, na época era o que você conseguia fazer. Você tá perdoado, brother. Pode seguir em paz. Não tem problema você errar. Quer dizer, você teve problema na época, mas agora já passou, as consequências foram resolvidas. Então, toda vez que vem uma memória, eu converso com ela, eu entrego compaixão pra mim mesmo no passado. Tem a dó de você. Né? Tem a dó, tem a compaixão por você, mano. Isso é um aprendizado pra vida e a gente tem muita dificuldade com isso, assim. Então, fica com uma metodologia para as pessoas lidarem. Veio uma memória, dialoga com ela. Então, assim, eu faço bastante isso, cara. Se eu pudesse conversar com o Guilherme de 10 anos, assim, cara, acredita que eu sempre tive um processo de acreditar que eu era capaz, mas fica sempre se segurando, assim, pô, não vou fazer porque eu tô passando nos limites. Eu falo, cara, acredita nisso e bota o pé. E quando começarem a falar, dialoga em paz. Lê aqui um livrinho de CNV. Começa a ler agora, desde os 10 anos, começa a ler sobre CNV, porque não é porque te criticaram que estão falando mal de você. É só, talvez possam não ter entendido o que falaram. Pode ser que você falou de um jeito que não foi entendido. Pode ser que não tem repertório para te explicar. Começa a ler sobre CNV, mas o que você... O que é CNV? CNV é comunicação não violenta. O Marshall Rosenberg, que é um psicólogo, ele passa por várias experiências da vida e ele tem a ideia de que o ser humano ele é bom no seu íntimo, ele tem amor no seu íntimo, ele não é uma pessoa violenta por natureza. E de que se você recuperar a linguagem, se você refizer a forma como você constrói linguagem, então a linguagem passa por pensamento, diálogo, como você constrói isso, você pode criar uma comunicação que não é violenta, uma comunicação baseada na compaixão. E aí ele vai dizer lá várias formas de violência, como por exemplo, não é só xingar, né? Xingar é óbvio que é violência. Seu filho... Mas quando eu manipulo, quando eu falo assim, pô, se você não fizer isso, não vou fazer isso aqui também. Você nem é tão bom quanto ele. Isso tudo são formas de violência que ele vai explicando e vai dizendo que quando você reconhece essa estratégia, você torna menos... Você tira a violência da sua fala e que no processo de melhorar a sua comunicação, você tem que passar a entender qual é o sentimento, dê nome para o seu sentimento, qual é a necessidade que você está passando que faz esse sentimento surgir e qual é o pedido que você precisa fazer para o Simval em relação a essa situação que a gente está vivendo, que vai lidar com essa necessidade e de alguma forma vai fazer esse sentimento se transformar, né? Então ele fala dessa metodologia. Para mim foi transformador, comunicação não violenta na minha vida, né? Então assim, eu falaria, Guilherme,
estuda comunicação não violenta e acredita no que você faz, independente de ser validado por metodologia, não precisa estudar esse negócio, faz o que você acha que tem que fazer, que vai dar certo, brother. Tu consegue nesse caminho. Porque eu ficava muito... Pô, mano, eu sei que isso vai dar certo, mas não tem gente que diz que vai, sabe? Preciso de palavras de uma confirmação. Porque assim, você tá vendo depois da curva. E aí não adianta, ninguém tá vendo depois da curva. Pouca gente vê depois da curva, né? E aí, se você esperar alguém validar, só quando chegar na curva aí não faz mais diferença, né? O menino Gui, sabendo quem você é e o que você está fazendo hoje, ele te diria alguma coisa? Ele ia, o que ele ia trocar com você? Cara, eu acho que ele ia ficar felizão, mano. Acho que ele ia gostar, né? Eu ia falar, pô, trabalhei com jacaré, ele ia achar maneiro. Os vídeos de comédia, acho que ele ia achar maneiro. Eu acho que hoje ele ia falar assim, pô, que legal, acho que foi numa direção maneira, né? Você conseguiu, assim. Cheguei, ia ficar orgulhoso, chegou lá, tá no caminho, pô. Sua filha é legal, acho que ele ia gostar. Sou casado, né? Tá casado, a esposa maravilhosa. Então, assim, eu lembro que várias coisas que eu escrevia, que me importavam, eu consegui realizar de alguma forma, né? De viver. Então, assim, eu acho que ao olhar do passado pro presente, não aconteceu da forma que eu queria, mas aconteceu diversas das coisas que eu queria, sabe? Legal. Misturado no tempo ali, mas graças a Deus aconteceram. Gui, você também é palestrante e tem coisas que você escreve na HSM, como você falou, e tem toda essa experiência aí. Se alguém quiser te encontrar, como é que a pessoa faz? Cara, hoje o melhor lugar é pelo LinkedIn. Instagram. Eu acabei de olhar teu LinkedIn. Agora de chegar. De vez em quando eu publico coisas lá, tenho escrito alguns artigos, estou começando agora uma pesquisa sobre hubs de inovação e ecossistemas de inovação, então como que as organizações se articulam no nível regional, assim. Então no LinkedIn lá, Guilherme Lopes, aí se for difícil achar por Guilherme Lopes, põe IPT ou põe Learning Village do lado. E aí de vez em quando eu recebo mensagem, eu dou mentoria para startups, apoio uma galera que está em mudança de carreira, de inovação, e fala assim, pô, eu acho que eu posso por isso aí, de vez em quando eu converso com as pessoas, então procurar no LinkedIn por Guilherme Lopes, eu acho que é o melhor caminho. Legal. Gui, obrigado por ter aceito o convite de participar aqui em um episódio do Falando e Fazendo. A gente deseja muito sucesso na sua jornada, muito sucesso nas suas inovações, Sim. que são bem disruptivas no IPT nesse momento. Mas é isso. Conte com a gente porque você precisar também. Pô, brigadão. Foi um prazer estar aqui. Adorei. Bom demais te receber. E quem quiser compartilhar o episódio, né? É sempre uma oportunidade de fazer mais pessoas chegarem até nós. E curtir é uma coisa que você pode fazer sempre. E, né, seguir a gente nas nossas redes aí. Caramba. A gente se vê no próximo. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.